Olá, a nossa entrevistada de hoje aqui no programa Projeto de Lei é a deputada estadual que está em seu quarto mandato, a deputada Maria Del Carmo. Deputada, bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui. Um prazer estar com você, Fernanda, participando. Deputada, vamos falar, antes de iniciar a entrevista, a gente estava conversando a respeito da encosta, das encostas aqui de Salvador. A senhora estava comentando conosco que a senhora chegou agora há pouco de uma visita a uma encosta de São Caetano, se eu não me engano, é isso? Na Capelinha de São Caetano. Na Capelinha de São Caetano. Explica um pouco para a gente a respeito dessa encosta e sobre as encostas de Salvador. A senhora acha que deu uma melhorada? Com certeza, acho que as intervenções realizadas pelo governo do estado, obviamente também pela prefeitura, mas aquelas que fizeram pelo estado, que fez obras de fato, de proteção de encosta mesmo, modificou a realidade, né? Você vê que nós tivemos chuvas fortes, bastante fortes em Salvador, e não houve nenhum deslizamento expressivo, não houve nenhuma vítima, então, portanto, demonstrando a importância e a necessidade de fazer essas obras, né? É óbvio que Salvador é uma fábrica de áreas com problemas de encosta, né? Com falta de estabilidade, porque para a população de baixa renda restou apenas a encosta, que é íngreme e desliza, e o fundo dos vales, que alaga quando chove. Essa foi, infelizmente, a realidade da ocupação da nossa cidade, que não foi planejada, que não foi, né? Não se teve o cuidado de planejar a cidade do ponto de vista de que ela pudesse ser implantada sem os riscos de deslizamento ou de alagamentos fortes. Deputada, a senhora tem experiência para falar sobre o assunto, já que a senhora foi secretária de infraestrutura no governo de Fernando José, não é isso? Não, de Lídice da Mata. De Lídice da Mata. Mas do outro foi de quê? De ação social? Fui secretária de Ação Social. Fui a primeira secretária de Ação Social de Salvador, implantamos a Secretaria de Ação Social e vários programas, o Conselho da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares, vários outros. O primeiro trabalho com idosos. Realmente a gente tem uma relação muito forte com a nossa cidade. E como a senhora compara em relação às encostas? Como foi essa evolução, deputada? Já que a senhora viu desde o início, né? Em realidade, você viu que a ocupação desordenada e o crescimento da cidade foi levando a que a população usasse, se implantasse, fizesse sua casa no lugar que sobrava, que era a encosta onde ela está mais próximo da cidade, ela está mais próximo do centro de trabalho, da área de trabalho. Então, foi ocupando pontos de risco enorme, né? Com o passar dos anos, esses riscos foram aumentando, porque vai mais peso na encosta, mais esgotamento sanitário caindo no lugar errado, né? Mais necessidade de fazer intervenções. Eu acho que o programa de encostas do governo, que é a primeira vez na história de Salvador que o governo do estado assume a responsabilidade de fazer, porque quem tem que cuidar do solo é o município. Então, quem deveria estar fazendo as obras de intervenção nas áreas de encosta seria o município de Salvador. Mas o governador teve sensibilidade, captou os recursos junto ao governo federal, ainda na época da Dilma, presidente da República, e aí realizou esse programa tão forte de contenção de encosta. Nós estávamos hoje visitando o que já está implantado, já está executado, e uma parte que está sendo realizada ainda, no Santa Luzia, no alto de Santa Luzia, em realidade, na Capelinha de São Caetano, olhando para a área de Itapajipe. Uma beleza de visão, uma visão maravilhosa dessa região da nossa cidade. A cidade nossa é maravilhosa, é linda demais, e ter a oportunidade, aqueles que não conhecem essa região da suburbana e muitas áreas da suburbana que têm vistas maravilhosas, merece ter. É preciso fazer tour pela cidade. Deputada, para conhecê-la. Para conhecer, eu sempre digo que eu acho que Salvador, para mim, é uma das cidades mais belas do mundo. Com certeza. Eu acho Salvador uma cidade belíssima. Mas eu sempre fico me questionando, eu já entrevistei um arquiteto aqui, eu questionei ele. A senhora é engenheira? Eu sou engenheira civil. Engenheira civil. Eu gostaria que a senhora me desse um apanhado disso. Por que a cidade não cresceu para lá, ali para Ribeira? Em realidade, foi uma escolha, né? Você veja, fez uma escolha em... Olha, nós demos as costas à Baía de Todos os Santos, em todos os aspectos, né? Você veja que a cidade não tem nem visão da Baía de Todos os Santos, né?
a visão, a vista da Baía de Todos os Santos é para os poucos privilegiados que moram no Corredor ali. da Vitória, que tem a verdade. possibilidade de ver aquela vista maravilhosa, um pôr do sol maravilhoso. Para o resto da população, resta ver em alguns locais onde, né, tem poucos belvederes para visitar a cidade, né? Essa área do subúrbio é uma área belíssima. O mar tem uma cor diferenciada do resto da cidade. E mar calma, então, inclusive praias maravilhosas que poderiam ser utilizadas pela população. Infelizmente, se deu as costas a essa beleza que é a Baía de Todos os Santos e se voltou a olhar para a Orla Atlântica. Que as praias da Orla Atlântica são iguais às de qualquer estado do Nordeste brasileiro, ou bem parecidas com elas. Então, eu acho que nós temos de diferente a Baía de Todos os Santos e nós demos as costas. Eu espero que a gente ainda seja capaz de mudar um pouco essa realidade. Olhar com infraestrutura, com a necessidade de investimento, com a necessidade de infraestrutura. O governo tem feito muitos investimentos nessa região, as encostas são uma parte desse investimento, porque outros investimentos são fazer infraestrutura, realizar várias outras contenções e fazer intervenção para fazer as interligações que o governo fez, o governo da Bahia fez já no mandato do governador Rui Costa, fazendo as interligações entre a Orla Atlântica e a Baía de Todos os Santos, a Orla da Baía de Todos os Santos. Deputada, a senhora falou aí que quem tem essa visão, né, essa vista, são os moradores da Vitória, do Corredor da Vitória, que vale ressaltar que é o metro quadrado mais caro de Salvador. Ou seja, quem tem a vista é quem tem o maior poder aquisitivo, Com não certeza. é verdade? Mas ainda bem que restaram as encostas da região do subúrbio ferroviário, que permitem essa visão para essa população de baixa renda. Nós estávamos exatamente nessa área de encosta, que é uma área que, para dar acesso às habitações, você precisou fazer quase que uma varanda, né? Quase não, de fato é uma varanda que permite que você tenha a visão de toda a região dali de Itapajipe, que é uma vista maravilhosa, porque ela é lindíssima, olhando de perto, olhando de baixo, né? Olhando do mar também para a cidade, mas ela é belíssima olhando daquele alto ali da Capelinha, que eu fico brincando que se a gente jogar uma bolinha ali em cima, ela vai rolar e vai cair lá embaixo na Santa Luzia. Então, está relativamente próximo. Aí, para resolver um problema de acessibilidade na nossa cidade, algumas das coisas que poderiam melhorar, inclusive, esse fluxo entre a Cidade Baixa e a região da Capelinha e também do resto do subúrbio, seria fazendo vários elevadores. Em realidade não seriam elevadores, em realidade seriam escadas rolantes ou outras soluções que permitiriam que você pudesse se deslocar com mais facilidade. Deputada, vamos falar um pouco a respeito de projeto de lei. Qual a opinião da senhora? Eu sempre entrevisto os parlamentares aqui, e a senhora que está no 4º mandato, eu gostaria de saber um pouco a respeito da sua opinião. A senhora acha que está se votando mais projeto dos deputados do que do Executivo? Não, eu acho que nós votamos muito mais projeto do Executivo do que esse é o meu questionamento. Qual a opinião da senhora a respeito disso? Porque alguns parlamentares se dizem frustrados que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. A senhora que está no seu 4º mandato, a senhora acha que deu uma melhorada? Eu acho que deu. Eu acho que se a gente comparar com o que a gente, lá atrás, quando eu fui deputada, a gente tinha muito mais dificuldade, principalmente sendo deputada de oposição. Tá? Eu acho que isso modificou um pouco e essas oportunidades apareceram e a gente tem tido a oportunidade de fazer projetos, e alguns deles projetos que de fato impactaram na vida né, em alguns segmentos, na vida de alguns segmentos que foram beneficiados por esse projeto, que é o projeto a Lei Anticalote, que é, para nós, assim, eu acho que é o projeto que mais a gente tem impacto na vida dos vigilantes, dos terceirizados do Estado. Essa lei anticalote foi de autoria da senhora, não é isso? Foi. Em realidade, uma lei que sofreu um debate intenso com vários segmentos. Você pode explicar um pouquinho para Em realidade, a lei anticalote, ela é anticalote porque o quê? O que é que acontecia? As empresas que prestam serviços terceirizados ao Estado, né?
entravam, participavam e realizavam seus trabalhos, né, durante o período, e os recursos que o Estado liberava mês a mês para 13º, para férias, para a rescisão contratual, que acaba ao terminar o contrato, que normalmente vai chegar até a possibilidade de chegar a 5 anos, as empresas desapareciam quando terminava o contrato, ou quando tinha que pagar o 13º, ou quando tinha que pagar as férias, desapareciam e o trabalhador Não levava recebia. o calote, não recebia, e o Estado depois entrava, como ele é solidário na dívida, os trabalhadores entravam na justiça e o Estado pagava de novo o que já tinha pago. Então, Imagina. eram dois prejuízos. Era um prejuízo para o trabalhador, que não Pro recebeu os Estado. recursos, e depois para o Estado, que dezenas e dezenas, centenas de ações contra o Estado por conta disso. Então, essa lei definiu que esses recursos que a empresa recebe todos os meses, quando recebe a fatura mensal, o salário dos trabalhadores, mais esses pagamentos adicionais que eu falei aqui, eles recebem esse valor desses adicionais, vão para uma conta específica aberta pela empresa, mas que ela não pode realizar nenhum tipo de transação. O recurso vai para lá e só pode ser utilizado com autorização da empresa, do órgão contratante. Então, o Estado, por exemplo, a Secretaria de Administração que contrata vigilantes para o Estado, a empresa que ganhar a licitação só pode mexer nesses valores que estão lá se a Secretaria de Administração autorizar. Ele diz, eu preciso de dinheiro para pagar o 13º. Aí a lista do 13º, o valor final, e aí o Estado autoriza a fazer o pagamento. Então, quando termina o contrato, todo mundo recebeu o seu recurso, todo mundo recebeu, e se sobrar naquela conta recursos, a empresa recebe esses recursos porque são recursos dela, seriam recursos dela. Deputada, a senhora tem, em média, quantas pessoas já foram beneficiadas com esse projeto de lei uma da senhora, com essa lei? Importante para eu não sei lhe dizer hoje, no momento, mas se ele dizer que, veja, não tem mais greve de vigilante, era uma coisa constante que a gente tinha na cidade, greve de vigilante porque não pagou o salário, greve de vigilante porque não pagou o 13º, vigilante porque não recebeu a indenização ao final dos 4 anos, ou dos 5 anos que ele tinha o contrato. Não tem mais, não tem. Isso acabou depois dessa lei. Agora, qual o sentimento da senhora? O meu questionamento é esse, porque eu fico imaginando, poxa, uma deputada estadual, o papel de um parlamentar é fiscalizar o executivo e elaborar leis. Mas há parlamentares que não têm esse projeto, por exemplo, tem projetos de lei aprovados, mas que não beneficia tanta gente, que não beneficia tanto. E aí, qual o sentimento da senhora de ter um projeto de lei aprovado e sendo executado que beneficia tantas pessoas? Acho que é a realização daquilo que a gente veio fazer aqui na Assembleia Legislativa, né? Foi dar nossa contribuição para melhorar a vida das pessoas. Só tem sentido a política se for utilizada para fazer isso, né? Para melhorar a vida das pessoas, para dar oportunidades outras. E acho que essa lei, me orgulha muito ter sido instrumento dessa luta, com um segmento extremamente importante, como é o dos vigilantes, né? Do Sindivigilantes, inclusive. Que é a nossa lei, a melhor lei até agora construída no Brasil inteiro, né, que permite não só os vigilantes, nós estamos falando de vigilantes, mas qualquer terceirizado do Estado pode se aproveitar da lei, utilizar a lei, qualquer órgão do Estado pode utilizar a lei, e alguns órgãos, inclusive o Tribunal de Justiça já utiliza e outros órgãos já utilizam esse projeto. Começou com um debate com o Sindicato dos Vigilantes, inclusive lá em Brasília. Chico Vigilante, que é hoje deputado distrital lá de Brasília, quando foi deputado federal, iniciou esse processo de debate e nós trouxemos para a Bahia e aprimoramos a lei, ampliamos a lei e tivemos também, o Estado teve a intenção, porque era muito complexo para o Estado, era difícil, como eu acabei de dizer, o Estado tinha prejuízo nesse processo, isso também foi extremamente importante para o Estado. Agora, eu acho que é verdade que a gente precisa
ter mais leis aprovadas, mais projetos de lei aprovados dos deputados. Agora, nós também, a nossa Constituição nos permitiu, reduziu muito a nossa margem de atuação, porque qualquer projeto que signifique aumento de despesa é inconstitucional. E se ele é inconstitucional, ele não pode ser aprovado. E qual é o projeto? Se a gente for ao pé da letra, a lei anticalote também não poderia ser, porque, teoricamente, o Estado também tem que botar alguém para tomar conta dessa nova metodologia de liberar os recursos, né, de ficar à disposição para acompanhar o funcionamento do processo. Né? É verdade. Deputada, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Ok. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com a deputada estadual Maria Del Carmen. Deputada, fala um pouco para a gente a respeito deste projeto de lei da senhora sobre a fibromialgia. Ele já não é um projeto de lei, já é uma lei. É a lei 14.634. Não, 364. 14.364. É do final de outubro de 2021, né? Essa lei é uma lei, essa fibromialgia é uma doença relativamente recente. Ela recebeu o CID, que é a identificação internacional sobre as doenças, agora dia 1º de janeiro de 2022. Então, ela é uma doença classificada como doença identificada muito recentemente. Mas ela acomete majoritariamente as mulheres de 25 a 50 anos. É uma dor que não encontra motivos para sentir essa dor. É extremamente... eu digo que foi uma das sessões, das audiências que eu participei, que mais me emocionaram os depoimentos dessas mulheres com relação à questão da fibromialgia, quando são acometidas. Destrói a vida, acaba a vida, porque é uma dor tão intensa e que não é possível, porque ela não tem é uma dor crônica, uma dor que não tem aspecto físico nenhum, que destrói trabalho, que destrói relações familiares, que destrói relações pessoais, e que as pessoas não conseguem mostrar. Os médicos reconhecem pouco ainda o processo, não tem exames que possam ser, é por exclusão. E o sofrimento dessas mulheres é um sofrimento terrível. E esse diagnóstico é fácil para fazer, deputada? Não. Por isso os médicos, agora a classificação dela com o número da CID, há diversas outras também, já diversos outros estudos que estão sendo realizados para tentar verificar de que forma é possível ir reduzindo essa dependência. Se faz frio, piora. Se faz calor, piora. A dor precisa de psicólogo, de psiquiatra, de médico da dor. É multifacial a necessidade de profissionais, multiprofissionais. E nós fizemos uma proposta para a implantação, para a criação do dia da fibromialgia, para chamar a atenção. Qual é o dia, deputada? Dia 12 de maio. E nós vamos fazer uma audiência pública no dia 4 de maio, e a gente está convidando, inclusive, as pessoas para estarem presentes para debater e discutir o que já tem de avanço do ponto de vista da lei ou do projeto, que o projeto possa ter conduzido, porque o projeto tem a intenção de chamar a atenção para a necessidade de programas específicos para cuidar dessa doença, que é uma doença incurável. Até agora não tem cura, né? Se manifesta de diversas maneiras, né? E o número de pessoas é elevado, deputada? 4 milhões. A previsão é que o Brasil tenha 4 milhões de pessoas portadoras de fibromialgia. Né? Isso as pessoas que sabem, né? Que já reconheceram, ou que algum médico... Veja, porque não tinha CID e não conseguia nem identificar. Não aposenta, as pessoas não podem trabalhar, então uma das primeiras dificuldades é ser despedida do trabalho. As famílias não aceitam porque acham que
você levanta todos os dias e não consegue, um dia você não consegue se levantar da cama, começa a achar que é por preguiça, que é por, né, por falta de coragem, de vontade, e aí perde o trabalho. O médico não quer dar licença, né, não quer dar atestado para ficar em casa, não encosta ao lado no INSS. Então, é só dificuldades. São prioritariamente mulheres. Sentimento de dor, de sofrimento é algo inacreditável. Então, mexe com o psicológico, mexe com o sentimento, com as emoções. É algo muito, muito, muito dolorido. Eu imagino. Essa audiência adaptada, essa audiência pública, vai ser aqui na Assembleia Legislativa? Aqui na Assembleia Legislativa. Qual horário? Vai ser no plenário? Vai ser na sala das comissões? A senhora na sabe? Sala das comissões, Pela manhã ou pela tarde? 9 horas. Pela manhã, né? É porque nós temos duas audiências públicas essa semana que vem. Entendi. Exatamente dia 4. Dia 4, próximo dia 4, às 9 horas da manhã, já está convidando as pessoas, as portadoras ou portadores, porque também tem homens, não é o mais comum, mas também tem homens que também já estão sofrendo da fibromialgia. Ela é uma doença, como eu disse, incurável, até agora não tem medicamentos que você possa dizer que vai tomar aquele medicamento e vai melhorar. A quantidade de remédios e de drogas que tem que ser misturadas são enormes. As clínicas da dor praticamente não existem pelo SUS ainda. O SUS não dá todos os medicamentos, então não oferece todos os medicamentos, nem todos os tratamentos. Precisa de fisioterapeuta, precisa de reumatologista, de médico reumatologista, de urologista, né? Multidisciplinar. É uma doença muito, muito trágica. Você, de repente, de um dia, sem nada, sem motivo nenhum aparente, você aparece sem poder se levantar, sem poder pentear o cabelo. Ave Maria, imagina, perder os movimentos. Todos. Eu posso dizer, porque tem uma cunhada, inclusive, com fibromialgia. E ela dizia, tem dias que ela não conseguia, eu não consigo abotoar o vestido. Imagina. Não posso pentear o cabelo. Tem dias que eu não consigo pentear o cabelo. Tem dias que não consegue levantar da cama. Imagina. E o duro não é isso, né? Porque muitas vezes fala até com a família. A família, às vezes, não aceita, não consegue compreender. Primeiro, o companheiro é a primeira coisa que, na maioria das vezes, desaparece. Desaparece, né? Porque é difícil de entender. É difícil. Olha, a senhora me falou isso a primeira coisa que o companheiro faz é desaparecer. Eu fiz uma entrevista, não está nesse assunto, mas é uma coisa que me lembrou, que me chocou. Na época eu trabalhava na TVE, eu era repórter da TVE, eu acho que tem uns 10 anos ou mais. E eu entrevistei uma mãe que teve trigêmeos, os 3 com síndrome de Down. E aí eu questionei a ela, eu falei, mas e o seu esposo, cadê? Ele falou, a primeira coisa que ele fez foi me deixar, porque disse que não aguentava. Pois é. Essas mulheres, a maioria, o sofrimento delas é inacreditável. É realmente, lhe digo que foi uma das audiências públicas que mais me sensibilizou aqui na casa. Em realidade foi em Lauro de Freitas, a gente foi convidado para participar do debate da discussão. Aí nós conseguimos aprovar o projeto, transformar em lei, e começar um processo de debate e discussão com a SAEB, ou com a Secretaria de Saúde, com a CESAB, para ver como implantar, melhorar os programas, implantar uma política de fato voltada para a saúde das portadoras, das mulheres, das homens e mulheres portadores de fibromialgia. Caso eu esteja aqui, eu peço para fazer a reportagem. Caso eu não esteja gravando, eu vou e também vou fazer para o meu site, o Bahia Repórter, que é interessante, deputada. Pois é, esse é um tema muito, 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 muito relevante. São 4 milhões, eu vou voltar a repetir, 4 milhões de mulheres que são portadoras. Estimado em 4 milhões, mas com certeza teremos muitas mais, porque, e esse também é o objetivo, que a gente consiga revelar, mostrando o que é a doença, para que as pessoas possam também, e por isso é importante a transmissão pela TV à Assembleia, para que as pessoas tomem conhecimento da doença e até se
percebam que tem alguma coisa e que de repente é portadora da doença e possa procurar os médicos para poder aliviar o sofrimento. Deputada, vamos falar um pouco agora, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas a gente vai falar um pouco, mas dá tempo, ainda tem 5 minutos, 6 minutos, sobre política. A política agora está... Você gosta mesmo, Adoro. Né, Fernanda? Adoro, mas o assunto estava tão envolvente que eu estava tão empolgada com os projetos de lei da senhora, com as leis, que acabou que eu deixei passar, porque geralmente eu antecipo, mas eu falo mais de política antes. Mas vamos falar a respeito da política. O meu questionamento é o seguinte: a gente tem aqui 3 candidatos ao governo do estado, que é o que está liderando as pesquisas, segundo as pesquisas, que é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Depois a gente... Por enquanto. Em alguns lugares já não. Alguns lugares já não. E depois a gente tem Jerônimo, que é o candidato de Lula e do governador, e de Jacques Wagner, e de Maria del Carmen, da senhora. E temos o candidato de Bolsonaro, que é João Roma, que é o ex-ministro da Cidadania. Aí o meu questionamento é o seguinte: a senhora acredita que a disputa para o governo do estado será polarizada? Porque nacionalmente será polarizada. Qual a opinião da senhora? Com certeza será polarizada. Vai descer de cima para baixo, né? Presidência da República, governador do estado, Senado, deputados federais e deputados estaduais. Vai ser nessa ordem aí. E com certeza nós vamos ter 13 de cima a baixo. Deputada, qual a opinião da senhora a respeito da escolha do PT? O meu questionamento é o seguinte: saiu na imprensa, alguns deputados também já falaram em off, e lideranças políticas e políticos, que o PT demorou um pouco para escolher o pré-candidato ao governo do estado, assim como demorou também para escolher o candidato, na época, prefeito de Salvador, que foi a Major Denise. Qual a opinião da senhora? A senhora acha, que a senhora que é do Partido dos Trabalhadores, que o partido demorou? Foi o que aconteceu? Eu acho que não, porque nós decidimos que teríamos candidato e decidimos que o candidato fosse o nosso ex-governador Jacques Wagner o ano passado, já tempo suficiente para tomar decisão. Mas, no avançar, o senador teve tomou a decisão de que não gostaria de ser candidato, que o partido tinha outros candidatos. O projeto político da Bahia era um projeto político importante, necessário, mas que nós tínhamos outros candidatos. Nós teríamos o senador Otto Alencar, que poderia ser candidato nós teríamos outros companheiros e companheiras que poderiam ser candidatos. Eu acho que o nosso problema, Fernanda, é que a gente tem nomes demais para escolher. Outros têm poucos nomes, só tem um, talvez, ou 2, ou um só para escolher. E nós tínhamos um número de candidatos suficiente para escolher aquele que melhor, nesse momento, melhor pudesse representar o nosso projeto. E escolhemos o companheiro Jerônimo, o secretário, que já demonstrou sua competência, já demonstrou que está preparado para ser candidato e para enfrentar a disputa. Tão pouco tempo, menos de 2 meses, já está Jerônimo, 1 mês lançado, já está Jerônimo com 16% de aprovação, né? E crescendo nesse período. Rui, nesse período da sua primeira candidatura, Rui, nesse período do ano, ele tinha 4% apenas. Jerônimo já começa com 16%. E quando coloca com apoio de Lula e com apoio de Rui, vai lá para cima. Então, como já demonstrou em outras pesquisas que a gente teve a oportunidade de ver. Então, a senhora acredita que terá segundo turno aqui na Bahia? Eu acho que a gente ganha no primeiro. E vamos trabalhar para isso. Deputada, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Para mim foi um enorme prazer entrevistá-la mais uma vez aqui no programa Projeto de Lei, falar a respeito de projetos que viraram leis e que já beneficiam tantos baianos. Então, na próxima entrevista, eu quero que a senhora me traga aqui quantos baianos já foram beneficiados através dos projetos de lei da senhora. Buscarei resposta.
Para mim também foi um prazer, Fernanda. Parabéns aí pela sua forma de trabalhar e de nos inquirir. Obrigada, deputada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.